Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, oh, glória a Deus, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Oh, glória a Deus. Os discípulos estavam juntos. Pedro sabia que o que Jesus havia dito era uma realidade, mas pelo fato dele querer ser mais do que os outros, e o fato dos outros querer ser maior do que ele foi capaz de dizer que Jesus estava enganado, porque a Bíblia diz que Pedro insistiu com ele, dizendo: não, Senhor, ainda que me seja necessário morrer por ti, eu morrerei. E a Bíblia diz que todos os discípulos diziam a mesma coisa. Eles queriam sim morrer por Jesus, mas eles ainda não se animavam, não estavam prontos. Mas a falta de sinceridade e o desejo de querermos ser aquilo que nós somos nos faz deixar de sermos sinceros, mesmo diante daquele que conhece todas as coisas. Oh, glória a Deus. Eles disseram que dariam tudo, até mesmo a vida. Disseram que Jesus estava enganado. Glória a Deus. E sabe o que é que Jesus queria que eles fizessem? Que eles se humilhassem e dissessem: Jesus, é verdade o que tu está falando. Eu quero chegar ao ponto de te amar acima de todas as coisas, até mesmo acima da minha própria vida. Eu quero um dia poder dar a minha vida por ti, mas ainda eu não me sinto preparado. Trabalha na minha vida para que isso possa se tornar uma realidade. Eu ainda não amo acima de todas as coisas, mas eu quero o amar, Senhor. Era isso que Jesus esperava de Pedro. Era isso que Jesus esperava dos discípulos. É essa sinceridade que o Senhor espera de nós. Você lembra da parábola dos 2 filhos? O pai pediu para os 2 filhos fazerem algo para ele. O primeiro disse: tá bom, pai, eu vou fazer. E o segundo disse: pai, eu não vou fazer. O primeiro disse que ia fazer sabendo que não ia fazer. O segundo foi sincero. E mesmo tendo que dizer não para o pai, ele não deixou de ser sincero. Ele disse: eu não vou fazer porque eu não quero, eu não sinto desejo de fazer. A Bíblia diz, a história diz que depois o que disse que ia fazer não fez. E aquele que foi sincero disse que não ia fazer, se arrependeu, voltou atrás e fez. Era isso que Jesus esperava dos discípulos. Era isso que Jesus queria deles, mas eles não fizeram isso e Jesus teve que trabalhar de uma outra forma. Glória a Deus. Jesus fez tudo isso, conforme nós lemos aqui. Aleluia. Depois desse momento, a Bíblia diz que eles foram para o jardim do Getsêmani. Jesus pega os 3 discípulos mais chegados e convida eles para orarem. E depois que Jesus faz uma das suas primeiras orações, ele volta para ver os discípulos, estavam todos dormindo. E você sabe que o demônio não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu creio que nesta hora o inferno inteiro estava ali no jardim do Getsêmani, fazendo opressão para que Jesus desistisse da cruz. Porque eles sabiam que a morte de Jesus na cruz significava a minha e a tua vida. Satanás sabia que a morte de Jesus na cruz significava a minha e a tua vitória, e ele não queria que isso acontecesse. Eu creio que naquela hora o inferno inteiro faz opressão. O inferno inteiro tenta oprimir Jesus para que ele venha desistir da cruz. E aqueles que disseram que estavam prontos a morrer por Jesus, ao invés de orar e interceder com ele, estavam dormindo. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que a luta de Jesus foi tão grande que os seus poros se abriram e ele começou a suar gotas de sangue. E como o homem, chegou um momento em que ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas como Deus, ele olhou adiante da cruz e viu a mim e você hoje aqui nesse lugar. E ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E levantou-se, e quando levantou-se, juntamente com seus discípulos, seus inimigos haviam chegado. E quando a tropa que
para pegar Jesus havia chegado. Jesus gritou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus disse: eu sou. E quando Jesus disse: eu sou, a Bíblia diz que eles recuaram e caíram por terra. Oh Deus, glória. Eles se levantaram e Jesus disse: a quem buscais? Disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: eu já disse que sou eu. Judas corre, dá um beijo em Jesus. A multidão vem e agarra Jesus. E quando os soldados agarram Jesus, Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha, coloca no lugar, repreende Pedro por ter feito aquilo. Oh, glória a Deus. E quando eles pegam Jesus, ao invés dos discípulos estarem ali, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram, sentiram medo dos soldados e deixaram de cumprir aquilo que eles haviam prometido para Jesus. É por isso que eu digo: nunca fale para Jesus aquilo que você não vai fazer. Nunca diga para Jesus que você vai fazer algo que você sabe que não pode fazer. Seja sincero, porque Ele vai trabalhar na sua vida de uma forma melhor e vai evitar de você passar por situações piores para chegar a ser aquilo que Ele quer que você seja. Na hora em que Ele mais precisou dos seus discípulos, os discípulos o abandonaram. Aqueles que disseram que estavam prontos a morrer por Ele, ao invés de permanecerem, fugiram, dispararam. E Pedro, ainda meio que com medo, mas um pouquinho mais corajoso do que os outros, seguiu Jesus de longe. E seguindo Jesus de longe, a palavra de Deus diz que quando ele estava dentro do pátio se aquecendo, veio alguém e disse para ele: escuta, tu és um deles. Tu és um deles. Tu estavas com Jesus o Nazareno. Ao invés de Pedro dizer: eu sou discípulo dele, ao invés de Jesus dizer: eu estava com ele e continuo com ele, Pedro disse: eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. Oh Deus de poder. Aleluia. Na hora que Jesus mais precisava que eles o confessassem, eles negaram ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque pelo fato de eles terem deixado de ser sinceros, o Senhor permitiu situações para que eles viessem ver quem realmente eles eram. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós não entendemos por que tantas lutas, por que tantas dificuldades, por que circunstâncias tão negativas envolvem a nossa vida. É porque Ele quer que você prove com as suas atitudes aquilo que você diz com a sua boca. Aleluia. Não adianta você dizer que ama a Deus da boca para fora. Você tem que amá-lo acima de tudo com as suas obras e atitudes. É por isso que Deus permite que lutas e dificuldades cheguem à nossa vida, para que nós venhamos parar de querer nos iludir e olharmos para nós mesmos e deixar de nos enganar a nós mesmos e chegarmos ao conhecimento de quem nós realmente somos. É isso que o Senhor quer. Oh glória a Deus. Até que ponto vai o teu amor por Deus? Oh glória a Deus. Até que ponto você está disposto a renunciar aquilo que Deus tem mandado você renunciar por amor a Ele? Oh glória a Deus. Deus não aceita ser o segundo na tua vida. Deus não aceita que você o ame depois de qualquer outra coisa. Ou Ele é o primeiro na tua vida, ou Ele não quer ser nada. Oh glória. Você tem que amar a Deus acima do seu amor pelo seu esposo, pela sua esposa. Eu não estou aqui dizendo que você tem que largar o seu esposo, que você tem que largar a sua esposa. Não, mas o teu amor por ele ou por ela não pode ser maior do que o teu amor para com Deus. Você não pode amar os seus filhos acima do amor de Deus. Foi por isso que Deus provou Abraão, porque Deus não admitia que Abraão amasse Isaac mais do que a ele. Abraão amou a Deus acima de todas as coisas. Oh glória. Abraão amou a Deus acima do seu próprio filho, porque Deus disse para ele: Abraão, eu quero que tu ofereças o teu filho em sacrifício. Oh glória a Deus.